Será que vale ganharmos o mundo e perdermos a própria alma? Jesus em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? A gente reflete muito sobre isso quando a gente pensa em cuidar de ganhar bens materiais, trabalhar e acumular. E aí a gente sempre acha que aqui Jesus está falando somente com aquelas pessoas gananciosas, que querem ter muito dinheiro, os multimilionários, os bilionários do mundo. E a gente se esquece de que essa fala é para nós. Essa fala de Jesus é direcionada a cada ser humano, independente do tamanho da ambição, independente do tamanho dos sonhos, independente do quanto essa pessoa é apegada à vida terrena. Aqui ele não está falando apenas de bens materiais, mas apegado às questões da vida material, ao nosso jeito de viver, à nossa família, tudo aquilo que nos envolve no dia a dia. E sim, pode estar ligado também à sua ambição material, aos seus sonhos, quando eles não têm um projeto ligado com Deus. É importante a gente se lembrar de que as palavras de Jesus são para cada um de nós. Quando a gente escuta as palavras na Bíblia, a gente sempre começa a pensar em outra pessoa. Ah, isso aqui o outro deveria ouvir. Ah, o fulaninho, se ouvisse isso aqui, seria ótimo. Mas, na verdade, nenhuma palavra chega até você que não seja exatamente para você, para o seu coração e para a sua vida. Muitos de nós nos consideramos puros quando ouvimos essa palavra. Ah, eu não sou uma pessoa super ambiciosa, então essa palavra nem é para mim. Será que não? Será que mesmo você não sendo uma pessoa super ambiciosa, você não se ocupa demais das coisas da terra e se esquece de cultivar aquilo que é eterno? Você não vive e será preocupado com os seus problemas, com o seu mundinho, com as coisas que giram em torno da sua vida? As questões de saúde da sua família, as contas da sua casa, os seus projetos pessoais, a viagem que você vai fazer daqui a um tempo, aquilo que você quer comprar, o que você tem que cozinhar, como você vai cuidar da sua casa, as questões do seu trabalho. Será que você não está apegado demais a questões que são passageiras e deixando de construir aquilo que é eterno? Sim, o mundo nos confunde o tempo todo e ele nos convida a sermos cada vez mais distraídos com aquilo que é passageiro. Hoje, principalmente com o celular nas nossas mãos, é muito fácil perdermos tempo, e se você olhar o seu celular, quanto tempo você gastou em redes sociais, você vai se assustar, porque nós perdemos muito tempo vendo bobagens, coisas que não nos agregam, em vez de construir coisas para o nosso íntimo, para o nosso coração. Usar esse tempo que nós passamos ocupados ou nos distraindo em redes sociais, ou nos ocupando da nossa vida material, e focar naquilo que realmente importa. Quando estamos diante de um problema, nós costumamos esquecer todo o resto. Costumamos esquecer do básico, inclusive, de que aquilo é passageiro. E hoje, quando eu orava, eu refleti exatamente sobre isso. Daqui a 1 ano, 5 anos, isso que é uma questão para mim, não será mais nada. Imagina quando eu morrer, ou daqui a 20, 50, 200 anos. O que seria esse fato ao longo de toda a eternidade? Da existência da minha alma e do planeta em si. É absolutamente nada. E como nós perdemos tempo e energia com coisas pequenas. E isso sim é fazer um mau uso do nosso tempo. É o que Jesus nos disse aqui, de ganhar o mundo, ou seja, de gastar o nosso tempo no mundo, de ficar aqui apenas vivendo o que está no mundo, sem nos importarmos com as conquistas da alma. Às vezes esse problema hoje que tem tirado o seu sossego é só uma pequena lição que você precisa aprender. E se você aprendê-la, focar nela como uma lição, rapidamente passa e você aprendeu. Você vai levar isso pela eternidade. Mas enquanto você fica preso às picuinhas, às briguinhas, aos rancores ou aos apegos, você perde tempo e você não aproveita a lição. Deus não quer que você perca o seu tempo com bobagens, não quer que você se distraia. Quando Jesus trouxe essa mensagem, ele quis dizer exatamente isso. Foque naquilo que é eterno. E focar no que é eterno não significa que você vai
viver como uma pessoa que larga tudo, vai morar na rua, dá tudo para os outros e vai ser mais um dependente, mais alguém para ser alimentado. Não é isso. Você precisa sim usar muito bem os recursos que Deus te deu e peça sabedoria a Deus para usar bem os recursos, o seu tempo, a sua saúde, a sua energia, o seu dinheiro, todos esses recursos. Você pode sim usá-los em benefício próprio. Por exemplo, usar um pouco da sua energia para fazer atividades físicas e melhorar o seu corpo, melhorar a sua saúde. Usar o seu dinheiro para se alimentar bem, também para se vestir, para se sentir bem, para viajar, para ter um deleite na vida. Deus te colocou aqui no mundo não é para você sofrer. Se o mundo é tão maravilhoso, com sensações tão incríveis que podemos sentir, não tem problema a gente desfrutar. Deus nos deu os sentidos, o toque, o paladar, o ouvir, o olfato para a gente sentir cheiros. Ele quer sim que a gente desfrute disso, mas tudo com equilíbrio. Que a gente não penda apenas para a vida material, mas que a gente também vá para a vida espiritual. E vá para a vida espiritual não significa a gente gastar horas apenas num templo ou fechado num quarto orando, repetindo palavras em excesso. Deus fala conosco no simples, em qualquer momento. Ele quer falar com você em qualquer momento do seu dia. Você pode estar indo para o trabalho, no ônibus, andando, dirigindo. Você pode estar varrendo a casa, limpando o banheiro, tomando banho, comendo e pensando e se comunicando com Deus. Quanto mais intimidade com Deus você tem, mais fácil fica você identificar o que você deve fazer com a sua vida, onde você deve colocar a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro, como você vai ser sábio diante das situações, dos desafios. Saiba que essa vida não é uma colônia de férias. Nós não estamos aqui para nos divertirmos apenas. Como brincam por aí, aqui não é Disney. Nós estamos aqui realmente para desenvolvermos a nossa consciência, melhorarmos como pessoa e melhorarmos o ambiente ao nosso redor, acendermos uma luz, como se fôssemos uma vela. E uma vela acesa consegue acender milhares de outras velas. E todas essas milhares de outras velas que foram acesas conseguem acender outras milhares de velas. Imagina como o mundo pode se iluminar se fizermos isso. Basta que acendamos a nossa própria luz. É só nela que a gente precisa focar. E não é tão simples assim. O mundo tem desafios, como eu disse. Nós não estamos aqui de colônia de férias. Nós, às vezes, precisamos desagradar pessoas. Às vezes, nós precisamos colocar limites. Precisamos nos posicionar. E as pessoas vão se irritar conosco. Nós precisamos tomar decisões de, às vezes, abrir mão de algo. Às vezes, nós enfrentamos problemas de saúde, de luto. E tudo isso faz parte. Todos os seres humanos passam por esses problemas. Até aquelas pessoas que você mais admira nas redes sociais, que parecem ter uma vida perfeita. Não se engane. Aqui não tem pessoa perfeita, como brincam por aí. Deus não tem os seus escolhidos. Somos todos escolhidos e amados por Deus. Às vezes a pessoa mostra ótimas conquistas, facilidades nas redes sociais, mas ela está com o coração dilacerado. E o dinheiro ou aquele poder, aquela fama não consegue preencher aquele vazio que ela sente. A cantora Anitta recentemente contou sobre isso, como ela já tinha conquistado tudo externamente e ainda assim ela sentia um vazio que era impossível de preencher. Até que ela começou a se reconectar com Deus. E só Deus consegue preencher esse vazio em nós. E mesmo com esse vazio preenchido, nós vamos às vezes nos desviar do caminho, afastar-nos de Deus. Vamos continuar enfrentando desafios. Essa é a vida. O tempo todo somos testados. O tempo todo temos algo para aprender. E se colocarmos esse olhar, vamos aprender muito. Lembrando de que esses problemas são transitórios. Tudo vai passar. Daqui a pouco isso não vai se importar mais. Pensa você em um problema que você tinha quando era adolescente. Hoje esse problema parece até ridículo, você olha para ele e dá até risada. Mas naquela época parecia gigantesco, não é? Aquilo doía no seu coração, era difícil de levar. Então pensa hoje também como esse problema que hoje parece tão grande para você, daqui a um tempo vai ser uma coisa tão boba. Você vai pensar, como eu gastei meu tempo e minha energia com isso? Por que eu não aproveitei melhor? Tirei uma lição e logo segui adiante?
Saiba que a vida não é tão fácil de ser seguida porque a gente idealiza que as coisas sejam perfeitas como a gente imaginou. Mas nós somos tão limitados, a gente idealiza algo na cabeça como se fosse perfeito. Mas se não aconteceu, é porque não seria tão perfeito quanto a gente imaginava. Deus sabe por onde deve nos conduzir. Às vezes as coisas não saem como planejamos e a gente se revolta. Mas na verdade é Deus nos livrando, porque Ele sabe que aquilo que às vezes a gente pede é algo que vai nos causar dano, ou vai causar dano a outro, vamos acabar prejudicando alguém. Não peça a Deus que a vida seja exatamente como você planejou. Confie nos planos dele e use o seu tempo para aprender com cada lição que passar pelo seu caminho, para fazer o bem, para tentar ajudar as pessoas ao seu redor. Todas as vezes que eu tenho ajudado alguém, eu tenho reparado como que a pessoa que mais se beneficia dessa ajuda sou eu. Comece a observar quando você ajuda uma pessoa na rua, o sentimento que você tem dentro de você. Ou quando você dá uma palavra amiga, um consolo a alguém. Às vezes você pensa, nossa, eu disse isso para alguém para consolar alguém, mas era exatamente isso que eu também precisava ouvir. Todos nós somos muito abençoados quando abençoamos a vida do outro. Quando também deixamos de ser tão egoístas, de gastar o nosso tempo somente com as nossas preocupações, a nossa vidinha, o nosso mundinho, e passamos a enxergar o mundo, as pessoas ao nosso redor. A gente se enriquece tanto por dentro, a gente cresce tanto, a gente aprende com as questões dos outros. A gente tira uma força e uma sabedoria para ajudar alguém que a gente não sabe de onde veio. E a gente se fortalece quando a gente faz isso. Então use também o seu tempo sabendo que ele vai passar, não se apegando às questões banais da vida, às questões passageiras, e sabendo que tudo é oportunidade para você crescer e aprender. Deus está com você em cada momento da sua vida, em cada segundo. E Ele te lembra isso, Ele quer estar com você, lembre-se disso, nas atividades do seu dia a dia, mesmo naquelas que você precisa executar por obrigação. E peça a Ele sabedoria para te direcionar em tudo o que você fizer.